Hoje vamos ver então os motivos do porquê o Maringá tá uma verdadeira porcaria. A gente pode ver que nós já estamos na terceira rodada do Campeonato Paranaense, foram 2 empates e uma derrota, né, jogando em casa, com 2 jogos fora, e o Maringá tá uma bela bosta. E hoje vamos listar os possíveis motivos do Maringá estar nessa situação. E vale ressaltar que a gente ainda pode contar com a questão do simples motivo de que esse time pode ser ruim. Então, assim, pode ser que tudo que eu falar aqui agora vá por água abaixo e o time simplesmente é ruim e não tem o que se fazer com relação a isso. Então, vamos ver agora algumas razões desse time estar nessa situação. Primeiro ponto todo esse vídeo aqui vai ser gerado na minha opinião, então, né? E o primeiro ponto desse time estar nessa situação aí, na minha humilde e inocente opinião, é a questão da diretoria ser uma diretoria muito calma. Você que vê de fora ou que acompanha de perto o Maringá percebe que aparentemente não existe tanta cobrança assim com o time. A impressão que me passa é que a diretoria não tem essa pressão de ser campeão com o Maringá do jeito que a torcida espera que o time seja. A impressão que passa é que a diretoria ali está querendo manter o time em um padrão de médio para alto, igual vem sendo nos últimos anos. Se chegar numa final, beleza. Passar de fase na Copa do Brasil, maravilha, tudo que eles querem. A minha impressão é essa, que a diretoria quer apenas manter o time em um certo nível, porque aparentemente assim eles vão conseguir talvez vender mais patrocínio, ter um pouco mais de atenção pública. Não sei qual é a real razão deles agirem dessa forma, mas a impressão que passa é que o objetivo deles é apenas ali o ganho do dinheiro, ganhar, faturar. Toda empresa é assim, Maringá é uma SAF, e aparentemente é isso que resulta, né? Que aparentemente eles demonstram. E a questão disso fica tão evidente que no último jogo do Maringá em casa contra o Coritiba, o time perdeu e uma das maiores reclamações ali de todo mundo que estava no estádio não chegou nem a ser a derrota, mas foi assim, a forma como a organização ali do time, a diretoria, organizou um setor VIP ali da torcida. E se você escorasse numa grade lá, os seguranças vinham e te expulsavam. Então, assim, a torcida ficou muito brava com isso, porque aparentemente eles estão visando apenas o lucro, não estão nem aí para a torcida, não parece que não tem preocupação com títulos, com a importância do time na cidade. É a impressão que passa. Diretoria bem esquisita, não dá para entender qual que é o objetivo deles com a administração do Maringá em alguns momentos. Falando ainda na diretoria, passa por eles as contratações, como por exemplo a contratação de um treinador. E hoje, já apenas com 3 jogos no Campeonato Paranaense, já tem um monte de gente pedindo a cabeça do Chip. Por quê? A pergunta deveria ter sido feita lá atrás, quando contrataram um treinador. Por que o Rodrigo Chip? Ele chegou desconhecido e tá todo mundo esperando resultados de alguém que até hoje não demonstrou nada. O Rodrigo Chip, acho que é uma das primeiras experiências dele como treinador, está sendo o Maringá. Então será que ele vai conseguir fazer isso? Será que ele vai conseguir ter capacidade de montar esse time, um treinador desconhecido? Não sei. Mas a questão que aparenta é que ele não tem tanta capacidade assim não. Pelo menos até agora a gente não vê muitas mudanças no time, a gente não sabe o que está acontecendo. Então assim, aparentemente não seria uma das primeiras opções de ninguém, mas por um motivo dessa diretoria foi uma das primeiras opções. Então talvez a expectativa seja muito grande sobre um treinador que não ofereça aquilo que a gente espera dele. Outra razão que talvez seja a questão do time estar nessa fase aí é a questão de treino. O time foi remontado, foi reformulado o time inteiro, saiu mais de 20 jogadores, chegaram uns 12, e eu nunca vi, raras exceções de histórias assim no futebol, de um time que foi recém-montado e teve sucesso logo de cara. Não sei, não lembro de nenhuma ideia, nenhum exemplo agora aqui para dar para vocês. E o Maringá é mais isso. Foi um time montado do nada. E uma das grandes reclamações que eu, pelo menos, fiz e acabei sendo criticado em alguns momentos, foi que faltando menos de 30 dias para a estreia do campeonato, tinham sido feitas 5 contratações na época, né? Isso em dezembro. Depois os jogadores foram chegando. Então, assim, esse time teve menos de 30 dias para treinar. Como que um time, um monte de gente que nunca jogou junto, aparentemente, possivelmente, ninguém se conhece direito. Então, assim, esse time foi montado do nada,
teve 30 dias ali para treinar. Então, assim, a chance disso dar certo é bem difícil. E aparentemente, assim como a perspectiva da maior, é que não dê certo. E aparentemente não está dando certo. Porque é um time que, assim, até agora não mostrou muita coisa, não. A princípio, a tabela é bem difícil, mas a gente espera um pouco de melhoria do time e a gente não vê isso, não. Aí a gente pode juntar os dois fatores, o treinador que não consegue fazer o time jogar e o time que aparentemente não é tão bom assim. Aí essa semana houve muitas críticas sobre a atuação do Ronald em específico, porque ele quer ser volante, ou ele é escalado como volante e ninguém sabe o porquê, porque ele é um excelente zagueiro, e ele sendo volante ele não é tão bom, e ele deu uma entrevista falando, é porque se você analisar ali os scout, os dados técnicos que o time oferece, eu fui um bom volante. Então, assim, na técnica, na teoria, ele pode ter sido um bom volante, só que na prática tá todo mundo vendo que você é um péssimo volante, Ronald. Então, assim, como volante não tá dando certo, e esse scout que tá te falando que você está como um bom volante, ele é um péssimo scout, assim como você é um péssimo volante. Você é um bom zagueiro. É isso que o Maringá precisa, de uma zaga boa, que não está tendo uma defesa boa, e você não é um bom volante. E esse scout que está falando que você é um bom volante, aparentemente também não é dos melhores, porque a princípio um time que foi montado com esse tão valorizado pela diretoria scout, aí ele montou esse time. Não dá para saber até que ponto teve contato ou até que ponto o chip teve autoridade ou autonomia para montar esse time, mas já junta todos os fatores: scout ruim, treinador que talvez não tenha tanta competência assim, e um time que junto não está conseguindo fazer grandes coisas. Então, assim, e o que a gente poderia fazer para fazer esse time ter entrosamento, esse treinador ter um pouco mais de capacidade ali para montar um time excelente? Um centro de treinamento. O Maringá tem isso? Não tem isso. Porque em algum momento essa diretoria que é muito competente, assim como eu venho dizendo por um tempo, eles decidiram reformar todo o CT do Maringá. Quando que eles fizeram isso? Durante a pré-temporada. Não sei porquê, não sei qual era o cronograma deles, por que não fizeram isso no tempo que o time estava parado. E quem me garante que isso não esteja influenciando no desenvolvimento do time ou no desempenho do time? O centro de treinamento próprio está impossível de ser usado devido à reforma. As últimas imagens que eu vi, a grama lá estava começando a nascer. Então, com isso, o time está tendo que treinar em associações que são distantes da cidade, locais públicos da prefeitura. Então, o fato de não ter um centro de treinamento próprio influencia? Será que influencia tanto assim no resultado do jogo? Aparentemente, alguma coisa está influenciando negativamente nesse time. Talvez seja essa questão. Então é isso, esses são os pontos que eu de cabeça aqui consigo pensar para listar várias possibilidades do time não estar rendendo tão bem. Começa lá desde o começo da diretoria, que aparentemente não se importa. A gente tem um treinador que nem é culpa dele, então não sei se a gente pode cobrar tanto ele assim, porque às vezes ele só não consegue extrair tudo que ele pode, demonstrar toda a expectativa que tem sobre ele. O time pode simplesmente ser um time ruim, montado por um scout que aparentemente é ruim também, está se mostrando pelo menos não ser tão efetivo ou tão qualificado. Um time que juntos poderiam ter mais tempo de treino e não tiveram, porque a pré-temporada foi curta, e tudo isso se junta no fato deles não terem um centro de treinamento, porque decidiram reformar esse centro de treinamento no único tempo que eles poderiam ter para treinar. Então, junta todos esses fatores, a gente tem esse caldo de time que não consegue jogar bola, que não consegue ganhar um jogo e só empata ou perde, assim como a gente vem vendo nos últimos jogos. A tabela também foi difícil e agora a gente vai ter um jogo teoricamente menos complicado contra o Azures e a gente vai ver como vai ser isso jogando em casa, se a diretoria se mancou nas questões ali com segurança e o time durante o jogo. Vamos entender tudo isso que aconteceu e falaremos sobre isso nas próximas rodadas. Até então, o Maringá é o lanterna do grupo, precisa vencer com 2 pontos e a situação não está fácil não, porque a gente não tem muita perspectiva de melhora, pelo menos a gente não vê isso. Então é isso, para mim esses foram os motivos listados que podem influenciar.
E é isso. Agradeço a você que assistiu, espero que você tenha gostado. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e até mais.